Sejam muito bem-vindos ao podcast Dizem Por Aí. Hoje temos uma conversa inspiradora e cheia de insights sobre tecnologia, equidade de gênero e o impacto do cyberfeminismo. Recebemos duas convidadas incríveis, a professora Vanessa Machado, docente em computação no Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, em Passo Fundo, e doutora em ciência da computação pela UFSC. Também temos conosco Kimberly Jeremia, uma cientista da comunicação com vasta experiência em estudos sobre mídia e comunicação digital, que se dedica a analisar o impacto da tecnologia e a importância de um olhar inclusivo nas plataformas digitais. Vamos explorar a trajetória de cada uma delas, os desafios enfrentados pelas mulheres no setor da tecnologia e como o cyberfeminismo e a comunicação podem ajudar a construir um ambiente mais inclusivo e igualitário. Preparem-se, porque uma conversa cheia de inspiração e insights vai começar por aqui. Isso é Dizem Por Aí. Bem-vindas ao Dizem Por Aí, meninas. Hoje, tecnologia da informação, Kimberly Jeremia e Vanessa Machado. Tudo bem com vocês, meninas? Tudo certo, tudo ótimo, né? É um prazer estar aqui, né? Para compartilhar das experiências, para falar um pouco da área. Maravilha. Vanessa, tudo bem, Vanessa? Como você está? Tudo ótimo. Ai, muito obrigada por mais essa oportunidade, né, de poder compartilhar um pouquinho desses anseios, desse coração também vibrando, né, por aqui. Ai, que legal. Quando vocês duas se conectaram aqui, eu já fiquei tão feliz, tão alegre, porque como é difícil encontrar mulheres nessa área. E eu fico muito feliz de verdade em poder fazer, né, esse podcast, em poder trocar essa ideia com vocês, porque eu acredito que o mundo da tecnologia, ele precisa muito de mulheres como vocês. Então, obrigado por existirem, obrigado por estarem aqui. E antes de iniciar o nosso bate-papo, eu vou começar primeiro com a Vanessa, depois eu vou com a Kimberly. Eu quero saber um pouquinho da trajetória de vocês. Como foi iniciar nesse mundo da tecnologia aí que é tão diferente, às vezes a gente não entende muito. Poderia falar para a gente, Vani? Perfeito. Então, até agora, olhando um pouquinho para minha trajetória, né, Solta o currículo, como a gente diz aqui. então eu sou formada em sistemas para internet pelo IFSU, fiz o técnico no IFSU também, onde hoje eu sou professora. E fiz mestrado pela UPF, pela Universidade de Passo Fundo, e doutorado na UFSC, na área de ciência de dados, de banco de dados. E pensando um pouquinho em trajetória, né, eu venho trabalhando na área desde 2008, mas comecei trabalhando com a área de suporte técnico lá, indo ajudar o usuário, né, eu trabalhei muito tempo nessa área, e tentando fugir dessa área também, porque era algo que não me atraía tanto. E com programação, que é a minha área de docência, desde 2011. E não sei se já trago um pouquinho dessa ideia do que tinha, de quem tinha de mulheres nesse mundo. Pode falar, fica à vontade. Eu sempre fui muito da matemática, muito das exatas. Uhum. E, e eu me vi perdida, assim, no que fazer. Minha área, enquanto criação, é, meus pais, eles me viam muito em outras áreas, né, então minha mãe, ela tinha salão de beleza e para ela meu futuro era trabalhar no salão, era esse meu futuro Nossa. certo. E, inclusive, querida, mas eles teve uma época enquanto adolescente lá, com 14 anos, eu entrei num curso de computação e de
era de informática básica, e aí eles me Uhum. tiraram e colocaram no curso de cabelo, que esse era o meu futuro. Então, naquela etapa eu não tive muita referência. Mas aí abriu um instituto federal na minha cidade, com um curso técnico, trazendo essa ideia de. Tinha duas áreas só, que era informática e mecânica, então duas áreas muito exatas. Eu pensei, é a minha oportunidade de tentar alguma coisa. Não sei o quê, mas eu Bacana. vou lá ver o que, que tem, né, de área. E aí lá que eu fui me encontrando e conhecendo um pouquinho desse mundo computacional, esses números, esses zeros e uns, né? A gente sabe que a Kimberly foi aluna da Vanessa, é isso? Fala um pouquinho para a gente da Isso tua mesmo. trajetória, Kimberly. Assim, a princípio eu sempre fui uma menina meio alternativa, sabe? Então eu sempre estive num meio. Eu não gosto de usar essas palavras em separar em estereótipos, mas eu sempre estive num meio masculino. Então, assim, desde pequena, eu sempre tive contato com tecnologia, né? Meu pai era programador, Olha meu que irmão mais legal. velho também é programador, e a minha madrinha também é programadora, né? Hoje em dia ela não atua mais na área, mas ela é formada em ciência da computação. Então, assim, já puxando o gancho, se eu me inspirei em alguém, foram nessas três pessoas, né? Que Mas sempre massa. foi aquela inspiração distante, digamos assim, porque eu também não me enxergava nessa área, né? Tanto que eu comecei o ensino médio e eu fui realizar um estágio aqui na promotoria da cidade de onde eu sou, Sarandi, que é do lado de Passo Fundo, né? Aham. E eu me via ali, eu me via no direito, eu me via naquele mundo, naquele cenário, né? Então, eu pretendia seguir aquilo também. Assim que eu terminasse o ensino médio, né? Eu pretendia seguir a faculdade. Até que ali chegando um pouquinho perto de tomar a decisão de, né, o que que eu ia fazer da minha vida, eu comecei a mudar o meu pensamento em relação à área, mas nada muito certo, né? E aí eu tive uma conversa na época com o promotor aqui aqui do Ministério Público na época, em que ele me pediu assim abertamente o que que eu pretendia fazer, né, depois que eu saísse, e eu falei para ele, nossa, eu quero seguir do direito, né? E aí ele me contou um pouco sobre como são as coisas, sobre os cenários positivos, negativos, porque assim, eu estava ali, eu só via aquilo, mas eu não sabia é, realmente os desafios da área, né, nesse sentido. E aí ele me abriu, assim, tipo, coisas sobre a tecnologia, eu pensei, poxa, mas até ele está me falando sobre tecnologia, né? E aí eu conversei com meu pai, conversei com meu irmão, conversei com a minha madrinha, e aí eu cheguei ao ponto de prestar ali o vestibular. Aliás, eu fiz o Enem, né? E aí consegui uma vaga para o IFE e, coincidentemente, consegui uma para Direito. E eu Olha fiquei só. naquela. E agora? Qual? Uhum. Consegui Direito e consegui Ciência da Computação. Poxa, vou para Ciência da Computação. Só que foi uma decisão muito difícil para mim, porque eu não me via nessa área. Eu fui muito naquela perspectiva de que, poxa, as pessoas olhavam para mim no ensino fundamental, no ensino médio, e falavam, ah, porque você é de exatas, porque você vai bem em matemática, então vai dar tudo certo. E aí eu fui nessa, né, e tá, entrei na faculdade. Quando eu entrei lá, eu me assustei, porque eu cheguei lá e era só menino, Meu era só senhor. guri. Eu acho que de uma turma de 40 pessoas, agora eu não lembro porque faz bastante tempo, eu comecei a faculdade lá em 2018, que inclusive foi quando eu tive aula com a prof. Vanessa, né? Se não me engano, de uma turma de 40 pessoas, devia ter eu e mais três gurias. Assim, era muito pouco. Então eu me assustei. Aquelas primeiras semanas ali do início da faculdade foram realmente um baque do tipo, pô, o que que eu estou fazendo aqui? Será que é a decisão correta se tomar, continuar esse curso, né? E a prof. Vanessa comentou ali sobre não ter tido nenhuma inspiração para iniciar, né? Uhum. E é verdade, a gente chega lá e toma aquele baque daquele mundo tão masculino que é uma coisa que, inclusive, o meu pai, antes de eu começar a faculdade, ele já tinha me alertado que, como eu te falei, eu não gosto de separar entre o mundo feminino e o mundo masculino. Só Sim. que a gente vem dessa construção histórica
dessa construção desse estereótipo, que a gente acaba automaticamente e inconscientemente separando as coisas. Então, quando eu comecei a faculdade, ele meio que, né, me disse assim sobre ser um mundo muito masculino. Masculino. E Masculino. eu acho que vocês duas, eu já conheço um pouquinho a história da Vani, né? A gente já trocou uma ideia ali bem bacana. Eu acho que vocês duas têm muito em comum, né? Esse mesmo início, né, do pensamento, de pensar que é uma profissão mais pro gênero masculino, né? Enfim. E eu dei uma boa investigada, analisando, né, várias pesquisas. A gente tem notado muito isso na falta de apoio familiar. Vocês acreditam que esse apoio ele influencia muito na decisão dessas meninas para entrar na tecnologia? Só puxando ali o gancho, né? Por exemplo, a minha família, praticamente a maioria do pessoal tá na área, né? E mesmo assim, não. Mesmo sabendo que seria esse ambiente tão masculino, tão, né? Sempre me apoiaram nessa decisão, só que eu sei que isso não acontece em todos os cenários, porque é como a Vani Sim, falou, e imagino que ela vai comentar depois, os pais têm outros planos, né? Tem ou talvez outras visões, talvez não enxergam uma filha trabalhando num meio tão abstrato, uma coisa que você não consegue, né, distinguir. É a mesma coisa de chegar para mim e me questionar o que eu faço. Então, as pessoas, eu acho que por não entenderem, e isso dentro do contexto familiar, levam a acreditar que talvez não seja uma profissão adequada, digamos assim. Fora os diversos contextos históricos, né, e construções desses estereótipos que eu comentei, mas eu acho que se influencia muito. Muitas pessoas deixam de cursar o que elas querem por causa da influência familiar. E tem pessoas que são fortes e vão contra, mas, né, nem sempre dá certo, às vezes dá. Então, acho que sim, influencia bastante. Vani, você acredita que existe alguma maneira da gente mudar esse pensamento desde a educação inicial, para mudar um pouquinho a mentalidade dessas meninas, né, para poder seguir essa carreira na área da tecnologia? Eu acho que sim, acho que tem muita coisa acontecendo, inclusive, né? Desde que a gente começou nossos cursos, até hoje a gente vê muita diferença. Acredito que hoje quem deve visualizar também em mercado de trabalho muita diferença, né? Ainda assim não é fácil. Eu também tenho essa dificuldade e acho que nós, mulheres na computação, a gente tem essa coisa mais forte ali e a gente fica ali brigando por espaço mesmo inconscientemente, me parece, né? Verdade. Eu, Aham. eu me sinto muitas vezes brigando nesse âmbito, que talvez nem faça sentido ser uma briga, né? Uma briga, tipo, querendo buscar espaço, enfim. E, mas em relação Parece que a a gente tem que fazer o dobro do esforço para estar ali, para ocupar aquele lugar, do que geralmente um homem faria, né? Ou qualquer coisa nesse sentido. A gente tem que estar lutando mais para se manter ali. eu não sei, eu até, em uma conversa que teve, não sei se você participou aqui, foi em meados de 2020, por ali, teve um TCC. Eu achei aquele trabalho maravilhoso, né, da Jéssica. E aí ela fez um trabalho, fez uma conversa, e naquela conversa, que é um momento que eu sinto muita falta dessas mulheres se unindo na computação, e aí comecei a buscar agora recentemente grupos que tenham esse perfil para começar a ter essa troca. Mas lá me chamou a atenção uma fala. As meninas começaram a trazer esse anseio, né? E essa dificuldade, esse sofrimento que era para entrar na área, para conseguir se manter, para conseguir um cargo, para mudar, para conseguir evoluir dentro da sua equipe, né? Muitas vezes, para conseguir Uhum. um cargo de gestão, enfim. E aí veio uma situação que me chamou muita atenção, que as mulheres, elas, em suma, pelo que a gente estava ali conversando, elas não tentam uma vaga se elas não tiverem 100% dos requisitos. Aquilo, assim, me martela desde lá, porque é muito real. E os homens, se eles tiverem normalmente, se eles tiverem 51% eles já tentam, mas muitos, assim, se eles tiverem um requisito, eles já tentam. Então,
Ali eu comecei a pensar sobre isso, assim, o quanto quem está nos limitando? Será que é algo introjetado na gente? Será que é de fato que há? Eu não sei, às vezes isso me veio muito grande. Agora, falando da tua pergunta em relação a se pode mudar, acho que sim, tem mudado Uhum. muito, mas, e tem muitos programas trabalhando nesse sentido. Então, desde dentro da empresa, a gente vê muita. Agora a gente tem uma parceria aqui com uma empresa de programação aqui da região, e aí eles disponibilizaram uma formação, e aí eles limitaram, eles pediram: olha, a gente quer 50% das vagas para homens e a gente quer 50% de mulheres. Que Então, isso está bacana, né? acontecendo minimamente, né? Tudo bem que ainda é uma coisa um pouco de demanda, de certa forma forçada, né, porque não precisaria ter uma cota se tivesse mais mulheres na computação. Enquanto universidade, enquanto instituições de ensino, nós, por exemplo, nós no IFSU, a gente tem alguns programas de incentivo à adesão, então tentando buscar Uhum. mulheres. Hoje, com o ensino médio integrado, a gente já consegue ver uma paridade no ensino médio integrado, por ser padrão. E aí, com isso, acaba mudando um pouquinho o perfil de início de curso. Mas, via de regra, os cursos de computação, eles têm em média de 20% no máximo de mulheres. Até puxando o gancho da fala da prof ali sobre questão de aplicação de vagas, né? Eu acho que a gente consegue nos apoiar estimulando a nossa confiança. Eu acho que esse é o ponto Maravilha. principal, a confiança, porque nós somos criadas para sermos inseguras, para não nos acharmos suficientes, seja em qualquer âmbito, em qualquer parte da nossa vida. Então a gente cresce, se desenvolve, se mistura naquela insegurança de que nunca nada é o bastante. Pode ser a pessoa mais incrível, pode ser a mulher mais incrível. Eu agora que eu tô nesse âmbito tão, agora que eu estou mais madura, tanto no meu trabalho, em relação à minha formação, né, que eu já me formei ano passado, eu consigo enxergar tantas mulheres incríveis e que se sentem tão inseguras em relação ao que fazem, enquanto você encontra tantas outras, homens, no caso, super seguros e às vezes tem mulheres que dão de zero, né, de 10 a zero nessas pessoas, mas a insegurança segura elas. Não deixa alçar esse voo, entende? Então, eu acho que a gente consegue nos unir, tanto em relação a influencers. Hoje eu vejo muitas influenciadoras da nossa área, coisa que sei lá, 3, 4 anos atrás eu nunca vi. E hoje em dia tem tanta gente, Bacana. aparece tanta coisa em rede social, sabe? E isso vai nos estimulando. Rodas de conversa, eu acho que a gente se apoiar, principalmente na comunicação, para estimular a nossa confiança, para mim é o ponto principal. É a gente compartilhar Muito dessas legal. nossas experiências para que a gente consiga se fortalecer com base nisso, para, sabe, não ter aquela sensação de que a gente é insuficiente. Não, a gente é suficiente, nós somos incríveis no que a gente faz. Acontece que a gente não tem tanta troca. E aí Perfeito, esse sentimento ele não cresce. Agora, perfeito. falando um pouquinho do lado assim mais para o cyberfeminismo, né? Eu gostaria de saber essa parte um pouquinho mais como o cyberfeminismo ele tem contribuído para aumentar essa participação das mulheres no setor tecnológico. Inclusive, existe, né, termos, né, como o ecofeminismo, o cyberfeminismo, que são termos novos que a gente utiliza, né, na internet. E esses movimentos, eles são tão incríveis porque eles começam a impulsionar projetos femininos na tecnologia. E analisando por um outro lado, como é importante a presença das mulheres na tecnologia, Vani, porque quantas mulheres sofrem abusos, sofrem comentários, né? Até combatendo um pouco esses estereotipos, né, de gênero na área da internet, nós como mulheres e vocês na tecnologia, como é importante ter a visão de uma mulher nesse ambiente de tecnologia para, inclusive, combater
esses problemas na internet que hoje a gente tem. Até para ir desmistificando, né, um pouquinho disso que é conhecido como um normal, né? Então a gente tem ainda vive uma Exato. sociedade em que muita a partir da criação da sociedade como um todo, de forma geral, de forma genérica, né, digamos assim, a gente vê muito é um eu vou usar o termo machismo, mas não é um termo que eu acho tão apropriado, mas não consegui achar Uhum, outro. Ele meio enraizado, inclusive em nós mesmas. Eu já me vi agindo de forma machista, porque é algo tão impregnado, tão naturalizado, que se a gente não para pensar, refletir, voltar e conseguir ter compartilhar tudo isso, aquele mundo ele vai ficando esse mundo, hã, onde muito difícil de tu entrar. E aí, sim. essa crença que a Kimberly comentou de insuficiência, a gente fala na síndrome do impostor, né, Uhum, então parece que isso tudo é muito real, que realmente eu não sou sim, suficiente, vão sim. descobrir que eu sou uma farsa, que eu sou uma falha, né. Então, ter essas mulheres conversando e conseguindo ter essa troca, deixando isso tudo mais leve, aos poucos isso vai mudando, né. Infelizmente Maravilhoso. é um passo a passo, assim, muito lento, mas, isso que então a gente vê muitos programas de adesão, programas para manter as mulheres na computação, que eu acho perfeito e acho que é importante, muito importante. Mas uma outra coisa que eu tenho até comecei a buscar, nesse último ano, que grupos de mulheres tem na computação, não só voltado para trazer a mulher para a computação ou para manter a aluna, para reter ela ali no curso e ela concluir o curso, não só nesse sentido, mas também, que é algo que eu também senti falta. Mas, Uhum. hã, mas enquanto profissionais, pós tudo isso, estamos nós agora na empresa e agora, e essa união, porque muitas vezes a gente está sozinho numa empresa trabalhando. Então tem lá, sei lá, numa empresa de programação, 10 pessoas e sou a única mulher. E aí, muitas vezes isso fica pesado, né, porque é brincadeirinha o dia inteiro e aquilo muitas vezes é o nosso ambiente, está tudo bem, mas está tudo bem até Sim, que chega um ponto? momento até que ponto. Eu gostaria aqui de finalizar, e eu vou dar a palavra para cada uma, de que maneira vocês poderiam inspirar mulheres que já trabalham nessa área a se posicionar de uma maneira diferente e também inspirar meninas que querem iniciar nessa carreira? Eu penso, que a gente faz isso no dia a dia, né. Então, por exemplo, assim, eu tenho uma rede de mulheres que entre amigas, parentes, conhecidas, né, não tão próximas, que eu tento mostrar com base no que eu faço, nos meus esforços, no na ba com base nos acontecimentos, nas minhas vivências e experiências, como é que é o mundo de tecnologia, sabe? Tanto falando na faculdade em relação ao trabalho. Então, sempre que alguma amiga minha chega, talvez triste porque aconteceu alguma situação no trabalho, porque talvez algum colega falou alguma coisa da qual ela tenha se sentido ofendida, isso acontece com certa frequência. Eu Em tento, todos os ambientes laborais, né? sim, eu tento acalmar, tranquilizar ela no sentido de que, como a prof já comentou, isso é um trabalho lento. A gente vai encontrar os mais diversos tipos de pessoas e as mais diversas situações possíveis e que não é para se deixar abater, né, em relação à própria carreira, à tua confiança, com base no que as pessoas fazem para ti ou com base nas situações que acontecem, né? Porque isso fala mais sobre o ambiente em si do que sobre as tuas capacidades, sobre o que você tem a oferecer e o que você consegue fazer. Então, assim, eu não sou influenciadora, e nem nada nesse sentido, né? Então, eu tento auxiliar as pessoas que estão próximas a mim. Ou também não tão próximas, né? Como a gente comentou sobre o cyberfeminismo, a internet está aí para ir, as redes sociais estão aí para isso, né? Então, às vezes, em determinadas redes sociais, eu tô ali, largando um comentário, fazendo alguma coisa, né? Compartilhando alguma Bacana. coisa. E é tipo esse trabalhinho de formiga, Formiga. sabe? Uhum. Pequenininho, mas se cada uma de nós conseguir fazer a sua parte, já tá ótimo, né? Pelo menos eu penso dessa forma.
Ai, maravilha. Vani, Ai, que linda, que linda. chega até a inspirar, né? O motivo de fazer Sim, ai, esse que orgulho. podcast é para as meninas que estão escutando isso, para realmente elas terem essa esperança, porque a gente, no dia a dia, a gente passa por muito. É cada momento assim, a gente chega até ficar desanimadas, né? Mas tudo tem uma esperança, calma, não levem para o lado pessoal, né? Muito legal. Obrigada, Kimberly. Obrigada pelas suas palavras. Eu que Vani, agradeço. Então, eu acho, vou me apropriar mais um pouquinho ali da Kimberly também, das palavras dela. Antes, quando ela falou sobre essa questão da autoestima, de se empoderar, de se trabalhar, de conseguir trabalhar essa questão de conseguir trabalhar o quanto você é suficiente, quanto você é capaz, a tua própria capacidade. Eu acho que esse é o principal ponto mesmo, assim, ela falou tudo quando ela falou isso. Porque eu acho que a partir do momento em que eu consegui desligar essa projeção do outro, pelo menos minimizar isso, porque muitas vezes desligar fica difícil, né? Mas minimizar o que o outro está esperando, que talvez ele nem esteja esperando nada, isso acalmou muito. Um outro detalhe é meninas que querem entrar para a computação, que veem isso como uma possibilidade, a computação ela está muito mais aberta e ela já foi até inclusive uma área, isso as minhas colegas de trabalho elas comentam, ela já foi uma área até muito mais feminina do que masculina. Em algum momento isso foi virando e eu acho que a gente está retomando esse processo. E e ela é uma área muito divertida também, ela é uma área feminina, ela precisa desse cuidado, dessa atenção, desse olhar que a mulher ela tem, né, estamos falando um pouquinho de características femininas. Agora eu estive no Simpósio Brasileiro do Banco de Dados, e nós estávamos em 52 mulheres, é muita mulher. Então assim, bacana. é um lugar, assim, 52 mulheres de diferentes lugares do Brasil, unidas ali, eu achei lindo. É uma das áreas ciência de dados, banco de dados é uma das áreas que mais tem mulher também, junto com o IHC, com a parte de interação com o computador, ali a parte de interface, enfim. Hã, hoje o mundo dev, né, a parte de desenvolvimento, ela tá muito em alta, muito boa, muito boa financeiramente, chegando finalmente a tal da profissão do futuro, e ela é uma profissão em que eu vejo muitas empresas buscando mais mulheres do que homens. Então, assim, as coisas elas estão mudando. Elas Que estão legal. mudando e a gente conseguindo, bater essa autoestima própria, né, porque muitas vezes não nem é o outro, muitas vezes o outro ele não nem tá nos ferindo, muitas vezes é uma questão dele com ele, não é nem com a gente. Se a gente conseguir trabalhar essa estima nossa e desenvolver um pouquinho dessa capacidade de entender o quanto você é capaz, você chegou ali, você tá fazendo aquilo, tu tem um olhar sobre aquilo, então tu é muito capaz. Conseguindo desenvolver isso, não tem como não voar. Ai, bacana, meninas. Muito obrigada pela ver de vocês, os insights de vocês, pela coragem de vocês em estarem nesse ambiente que é tão minúsculo, que é tão pequeno. Muito obrigada pelo tempo de vocês, por poderem compartilhar essas ideias e inspirar mais mulheres a fazer parte da ciência, da tecnologia, do TI. Muito obrigada, meninas. Não, nós que agradecemos. Eu agradeço muito por essa oportunidade. Mas eu agradeço demais né, a oportunidade de poder compartilhar um pouco da nossa visão, das situações e o porquê que a gente entrou na área. E é como a prof falou, é uma área que estimula muito a nossa criatividade, sabe? Então, eu acho que é maravilhoso. Sucesso para vocês, que vocês possam cada vez mais se empoderar, se posicionar com fortaleza no ambiente de trabalho de vocês. A gente sabe que é difícil, mas, né, basta aí persistir. Obrigada, meninas. E chegamos ao fim de mais um episódio inspirador aqui no Dizem Por Aí. Hoje tivemos a honra de conversar com Driele Benettoni,
modelo, jornalista, empresária, que nos contou um pouco da sua trajetória. Se você curtiu esse bate-papo e quer acompanhar mais histórias como a da Adriele, não esqueça de seguir o nosso podcast, compartilhar com seus amigos, amigas e deixar a sua opinião nas nossas redes sociais. Estamos sempre atentos ao que você quer escutar aqui com a gente. Fique por dentro, pois ainda temos muitas entrevistas incríveis por vir. Eu sou a Daniele Kreling e vejo no próximo episódio. Até mais!